Olá, tudo bom? Meu nome é Odenir, sou professor de SUS, Sistema Único de Saúde, um assunto que eu considero assim show de bola, um assunto maravilhoso. E juntos, sempre juntos, nós vamos dissecar cada questão do SUS, questões comentadas. Para isso que nós, eu e você, nós estamos aqui. Vamos pegar cada questão, vamos comentar, vamos entrar no assunto específico, aonde é que está localizada essa resposta, para que não ocorram dúvidas, tá? Ou então que as dúvidas sejam devidamente esclarecidas, ok? Então, vamos começar pela primeira questão. Vamos a ela? Vamos juntos. Primeira questão. Julgue os itens a seguir acerca da Lei 8.142/90. Você sabe que essa lei é uma lei gostosíssima de estudar. Não sabe? Não tem problema. É uma lei pequena, apenas 7 artigos, e ela trata sobre a participação da comunidade na gestão do SUS, na administração do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros. Então, uma lei que costuma cair bastante em prova é a Constituição Federal, a Lei 8080/90 e esta pequena lei, a 8.142/90. Então, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS, justamente o que nós comentamos, e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. Primeiro item, vamos colocar certo, errado, verdadeiro ou falso, ok? As instâncias colegiadas do SUS são as seguintes: conferência e conselho. Vamos ler e vamos fazer um comentário geral. Cabe à Conferência de Saúde avaliar, na esfera de governo, de sua competência, a situação da saúde e propor as diretrizes. Propor diretrizes. Propor as diretrizes. Fixe nisso. Para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes. A Conferência de Saúde deve ser convocada anualmente. Anualmente. Atente para esse detalhe, por favor. Por determinação conjunta dos poderes legislativo e executivo. E para o recebimento dos recursos do FNS, ou seja, do Fundo Nacional de Saúde, alocados para a cobertura de ações e serviços de saúde, os municípios, os estados e o DF, o nosso Distrito Federal, Brasília, deve apresentar no respectivo orçamento a contrapartida de recursos. Contrapartida de recursos para a saúde. Pois bem, vimos aqui 1, 2, 3, 4 afirmativas para nós analisarmos. Então, antes de nós trabalharmos cada item, vamos juntos para um comentário geral, ok? Vamos. Comentário. Artigo 1º dessa gostosíssima lei de estudar. O Sistema Único de Saúde, de que trata a Lei 8080/90, ou seja, 19 de setembro de 1990, contará em cada esfera de governo, sem prejuízos às funções do poder legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas. Então, o que eu quero de você? Falar em instâncias colegiadas, de acordo com a Lei 8.142/90, é aqui que você tem que ficar fixado. Conferência de Saúde e Conselho de Saúde. Ok? Lembre-se, instâncias colegiadas de acordo com esta lei, que você está aí olhando, fixando e memorizando. Conferência e conselho. Ok? Maravilha. Olha do que fala sobre a conferência. Reunir-se há quantos anos? A cada
4 anos, exatamente. Falar em conferência de saúde, ela vai se reunir a cada 4 anos, de acordo com a lei, sem dúvida. Ok? Muito bom. Com a representação dos vários segmentos sociais, você pode notar usuários, prestadores de serviços da área da saúde, profissionais de saúde e representantes do governo. Ok? Repetindo, usuários, prestadores de serviços, profissionais da área da saúde e representantes do governo. Ótimo. Para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes. Se lembra que no momento que nós lemos as questões, aquelas afirmativas anteriores, eu fixei para você propor as diretrizes? Perfeito. Então, o que eu quero de você? Falar em conferência. Esses são os verbos da conferência. Ó. Avaliar. Avalie o quê? A situação de saúde. Avaliar. Propõe diretrizes. Perfeito. Então, avalia, propõe diretrizes, sem dúvida, sem medo de ser feliz. Venha diretamente para a conferência de saúde. Muito bom. Nos níveis correspondentes, convocada pelo poder executivo. Executivo, muito bom. Ou extraordinariamente, pelo poder executivo ou pelo Conselho de Saúde. Ok? Essa é a conferência. Continuando no comentário. Artigo 4º desta lei. Para receberes recursos de que trata o artigo 3º desta lei, qual a lei que nós estamos estudando? Lei 8.142/90. Isso, fixe. Muito bom. Os municípios, os estados e o DF, o Distrito Federal, deverão contar com. Isso é um assunto maravilhoso. E você tem que ficar atento. Por quê? Tem que contar um fundo de saúde, um conselho de saúde, perfeito, um plano de saúde, planejamento de saúde. O plano de saúde municipal, o plano de saúde estadual, o plano de saúde do Distrito Federal, planejamento. Sim, pois para cada esfera de governo para elas receberem os recursos, todas elas deverão apresentar um plano. Na verdade, deverão apresentar tudo isso aqui, é fato. Mas aqui, ó, plano de saúde, o planejamento de saúde. Nele deverão constar as metas, os objetivos, os índices que cada esfera pretende alcançar no próximo ano, ok? Relatórios de gestão, na verdade, os relatórios de gestão é uma prestação de contas que cada gestor, municipal, estadual, do DF, gestor nacional, cada gestor deverá, de fato, apresentar, fazer uma prestação de contas, como os recursos foram gastos, como eles foram aplicados, ok? Muito bem. Uma contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento. O que eu quero de você? Falar em contrapartida, pode anotar, anote aí ao lado sempre, não deixe passar nada. Falar em contrapartida é lembrar da EC 29. EC 29, barra de 2000. O que vem a ser a EC 29? Emenda Constitucional número 29 do ano de 2000. Ali, nessa emenda, nós temos as contribuições, os percentuais que cada esfera, seja ela municipal, seja ela estadual, seja ela federal, quanto que elas deverão participar no financiamento do SUS. Sim. Municípios
deverão entrar com financiamento de 15%. Estados, 12%. E a esfera federal ou nacional, com a variação nominal do produto interno bruto. Então, falar em contrapartida é lembrar diretamente da EC 29. E a comissão de elaboração do chamado PC6, um plano de carreira de cargos e salários. Ok? Muito bem. Então, neste comentário, ou melhor dizendo, nestes comentários, nós poderíamos tranquilamente matar mesmo, né? Cada questãozinha, cada afirmativa daquela lá da primeira questão, ok? Então vamos à primeira questão, retornando à primeira questão. Vamos a ela. Nós já trabalhamos os comentários e você memorizou, ok? Dissecamos. As instâncias colegiadas do SUS são as seguintes: conferência e conselho. Exatamente. Então, verdadeira, ou correta, ou certa, como você melhor preferir. Segunda, afirmativa. Cabe à Conferência de Saúde, olha o verbo, avaliar, exatamente, ó, avaliar na esfera de governo, de sua competência, a situação de saúde, propor as diretrizes. Avaliar, propor as diretrizes. Fixamos isso, hein? Fixe isso, por favor. Para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes. Corretíssimo. Correta ou verdadeira? Próxima aqui, né? A Conferência de Saúde deve ser convocada anualmente. É anualmente? Perfeito, não é. É a cada 4 anos. Show de bola, maravilha. Por determinação conjunta dos poderes legislativo e executivo. Legislativo? Não, apenas executivo. Show. Então está errada ou falsa, né? Erros. Anualmente, não é. A cada 4 anos. E por determinação conjunta do Poder Executivo, não do Poder Legislativo. Maravilha. E a última, para o recebimento dos recursos do Fundo Nacional, isso aqui, você acha aquela resposta, essa resposta, melhor dizendo, no comentário, artigo 4º, falamos ainda há pouco, para as esferas de governo, município, Estado e DF, para elas receberem os recursos, todas elas deverão apresentar um fundo de saúde, um plano de saúde, um conselho, uma contrapartida de recursos, né? E aquele plano de carreira de cargos e salários, chamado PC6. Pois bem, então, para o recebimento dos recursos do Fundo Nacional, alocados para a cobertura de ações e serviços, os municípios, os estados e o DF, o nosso Distrito Federal, devem apresentar no respectivo orçamento uma contrapartida de recursos. Está correto? Exatamente, corretíssimo. Maravilha, show de bola. Então nós temos aqui correto, correto, errado e correto. Sim, acompanhamos, matamos direitinho e comentamos, né, na verdade, cada item. Ok? Vamos à segunda questão? Vamos a ela. Segunda questão. As comissões intergestores bipartite e tripartite, comissões bi e comissões tri. Lembre-se, estas comissões, elas foram criadas na norma operacional básica 93, é a chamada NOB 93. Ali que elas foram criadas. Elas, comissões, são espaços permanentes
de negociações, pactuações, discussões entre os gestores. Aqui o nome, ó, intergestores. De duas esferas de governo, municipal, estadual, e tripartite, federal, estadual, municipal. Ok? Muito bem. Configura um espaço de negociação, certo? Entre os gestores, no que se refere aos aspectos operacionais do SUS. Como o SUS ele é operacionalizado? Como é que o SUS acontece? O que ele necessita para ele ser dinâmico, ele atender às necessidades da sua população, da população brasileira? Afinal de contas, o nosso querido e amado SUS é o maior e melhor sistema público de saúde em todo o mundo, então, se não um dos melhores. Tamanha a sua abrangência. E qualquer pessoa poderá ser atendida no SUS sem pagar absolutamente nada. O SUS é gratuito. Afinal de contas, no artigo 196 da Constituição Federal, lá já nos é afirmado que a saúde é direito de quem? Perfeitamente. De todos. E é dever de quem? Do Estado. O Estado tem a obrigação de fornecer saúde. Então, é fornecer saúde sim. Desde uma atenção primária, uma atenção básica, uma clínica da família, até um transplante de órgãos. Alta complexidade. Isso é maravilhoso, né? É lindo. Mas vamos aqui. A respeito dos objetivos dessas comissões, analise os itens a seguir. Perfeito. Então, é muito pertinente nós esmiuçarmos, antes de nós resolvermos, né, analisarmos o item 1, 2, 3, é muito pertinente nós entrarmos primeiro num comentário. Vamos entrar num comentário juntos? Vamos ao comentário. Aqui. Comentário sobre essa questão. Depois nós retornamos a ela, né? Pois bem, esta questão ela está fundamentada na Lei 12.466 de 2011. Essa lei, você tem que tomar cuidado com isso. Ah, Odenir, eu já tenho todo o conteúdo do SUS em casa. Ótimo, muitas pessoas têm. Mas tem que tomar cuidado, por exemplo, a Lei 8080/90, ela cai demais em concurso, cai bastante, cai muito. Então, Odenir, eu já tenho um conteúdo. Pois bem, ótimo, você já tem esse conteúdo, mas esse conteúdo ele está atualizado? Como assim? Aqui, 12.466 de 2011. Essa lei, ela atualizou a 8080/90. Sim, só essa, Dani? Não, tem mais outra. A 12.401 de 2011. Outra lei que atualizou a 8080. E você tem que ficar atento que concurso, já tem concursos espalhados por esse Brasil, esse país maravilhoso, que já estão pedindo a 8080 devidamente atualizada. No nosso conteúdo, no nosso módulo regular, no nosso pacote do SUS, digamos assim, nós já temos esse material devidamente atualizado. Então, é muito pertinente, né, você adquiri-lo. E você vai acompanhando passo a passo que lei é esta. Muitas pessoas têm o conteúdo todo em casa, mas, digamos assim, não sabem andar, né, pelo conteúdo. Então, aquilo que eu falei no início dos nossos trabalhos aqui, vamos andar sempre juntos, né? Então, vamos aqui a 12.466 de 2011. Atualizou 8080, não é novidade, mas já não é mais novidade, ok? Pois bem, as comissões intergestores, bi e tri, bipartite e tripartite, estados e municípios, federal, estadual e municipal. Pois bem, são reconhecidas
como fóruns de negociação e pactuação entre gestores. Gestores estaduais e municipais. Perfeito, você está corretíssimo. E gestores da esfera federal, estadual, municipal. Você observou eu fazendo esse movimento. Já é o hábito. Porque eu costumo trabalhar com uma pirâmide. Uma pirâmide ela é muito necessária. Por quê? Lá no nosso conteúdo online, onde nós temos toda essa parte teórica, lá tem esmiuçado essa pirâmide. Na base da pirâmide é a esfera municipal. No meio, Estado e DF. No topo é a esfera federal, Ministério da Saúde. Pois bem, dessa forma você consegue visualizar a dinâmica do SUS. É uma pirâmide bastante interessante. Então, pois bem, quanto aos aspectos operacionais do SUS, então, vamos por partes. Nós estamos nestas comissões bipartite e tripartite. Como o SUS está ficando mais íntimo de nós, vamos chamá-la, e o SUS as chamam dessa forma, aqui é CIB e aqui é CIT. A CIB e a CIT. Fica mais prático, né? Falou em CIB, Comissão Intergestores Bipartite. CIT, Comissão Intergestores Tripartite. Pois bem, o que elas tratam? O que elas abordam? Quais são os objetivos dessas comissões? Aqui, no parágrafo único. A atuação das comissões intergestores bi e tri terá por objetivo. Quais são os objetivos? Então, nós temos aqui dois objetivos bem relevantes. Elas vão definir diretrizes de âmbito nacional ou regional, ou então apenas entre os municípios, correto? Já que é CIT e CIB, falar CIT, âmbito que é nacional, perfeito, abrangendo todas as esferas. Pois bem, da rede de ações e serviços de saúde, principalmente no tocante à sua governança, sim, institucional e a integração de ações e serviços dos entes federados. Falar em entes federados, municípios, estados e a esfera federal, ok? Pois bem, elas também vão fixar diretrizes sobre as regiões de saúde. Ô Deni, o que é uma região de saúde? Regiões de saúde são espaços geográficos delimitados pelas particularidades de cada região, as especificidades de cada região. Como assim? As particularidades sociais, geográficas, econômicas. Então, regiões de saúde, distrito sanitário, integração de territórios, o sistema de referência e contra-referência. Referência e contra-referência, muito importante isso, gente. Sabe por quê? A referência é quando o paciente, o usuário do nosso querido e amado SUS, ele tiver que ser encaminhado, referenciado para uma esfera que faça um atendimento, uma assistência, por exemplo, de média ou de alta complexidade. Então, quando o paciente der entrada, por exemplo, numa clínica da família, e ele poderá estar com uma suspeita de câncer, ele vai ser atendido na clínica da família, mas ele vai precisar de um apoio diagnóstico. E nesse momento ele deverá ser referenciado para receber esse apoio diagnóstico, ser encaminhado para receber esse apoio diagnóstico, ok? E se for constatado o câncer nesse usuário, ele deverá ser referenciado para o INCA. Olha a referência. Então ele foi encaminhado. E a contra-referência é quando ele retorna para a sua esfera de origem. Ele foi encaminhado,
referenciado para o INCA, recebeu o devido tratamento, estabilizou a situação, ele vai ser contrarreferenciado para a sua esfera de origem, que poderá ser a esfera, por exemplo, municipal. Ok? Então, cabe a estas comissões fazerem, né, se encarregarem, ter como objetivo o sistema de referência e contra-referência e demais aspectos vinculados à integração das ações e serviços de saúde entre os entes federados, entre as esferas de governo. Ok? Muito bem. E lembrando o seguinte, esse conteúdo ele está na 12466 de 2011. E, se não me engano, lá numa aquelas afirmativas, fala sobre um assunto que já não diz respeito a estas comissões. E justamente se encontra aqui, no artigo 12 da 8080. Fala sobre as comissões intersetoriais, e cuja finalidade vai ser articular políticas e programas de interesse para a saúde. Perfeito. Cuja execução atente para isso, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do SUS. Não compreendidas no âmbito do SUS. Ok? Então, esse assunto aqui, ele não diz respeito a 12466. Fique atento. Mas sim a 8080/90. Então, o que eu quero de você aqui? Leia essa fundamentação, passo a passo, introjete, internalize, que isso vai te dar os meios necessários para você executar e tranquilamente gabaritar aquela questão, ok? Muito bem, então eu me despeço aqui de você, mas tendo a certeza que você vai fazer esse, digamos assim, esse dever de casa, né? Para justamente você se fundamentar e matar aquela questão. Então, para você, eu dou um até breve, ok?